Vamos cuidar da saúde da sua visão agora? Vamos falar sobre a solução para se livrar de vez dos óculos ou lentes de contato. A solução é a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é o procedimento cirúrgico para corrigir o grau do olho, como a miopia, astigmatismo ou hipermetropia. É feita por meio de um laser. A cirurgia refrativa é super rápida e os resultados fantásticos. Olho no olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. O check-up fala agora da saúde da sua visão. Você que usa óculos, lentes de contato, tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia e está cansado de usar esses óculos ou essas lentes, ou até nem pode mais usar lente? Será que dá para fazer a cirurgia? Dá para entrar na cirurgia? Quem pode, quem não pode? A gente vai saber tudo isso agora com o Dr. Rodrigo Nagashima. Doutor, seja bem-vindo ao check-up. Obrigado, Mariana, pelo convite. Vai ser sempre um prazer falar um pouco desse tema que empolga tanto a mim. Doutor, tem como corrigir esses 3 tipos de deformidade da visão, doença da visão? Sim. Tem como corrigir hoje, além dos óculos, como o tratamento mais convencional, que é muito antigo e todo mundo já usa, existe as lentes de contato, mas alguns pacientes eles já começam a ter até a intolerância da lente ou esteticamente ele não se sente mais confortável em usar um óculos, dependendo até da atividade profissional, esporte, atividades ao ar livre, que o óculos acaba atrapalhando bastante. Hoje a gente tem de maneira muito segura e muito precisa as correções hoje com laser e esses lasers cada vez mais sofisticados a ponto de tentar corrigir ao máximo na maior precisão possível, E até como uma outra opção, não só os 3 graus, como você comentou, Mariana, a opção até da presbiopia, em casos selecionados, a gente também consegue fazer esse tipo de correção, É um procedimento simples, rápido e a recuperação é tranquila? Qualquer uma dessas cirurgias refrativas? A palavra simples é uma palavra que eu realmente não gosto de utilizar em qualquer procedimento cirúrgico, dos mais complexos até os menos complexos, mas dentro da medicina em geral, a cirurgia refrativa provavelmente é talvez a cirurgia das mais seguras. Então ela é uma cirurgia rápida e segura. Então eu trocando aquela palavra simples por uma cirurgia rápida e segura, a gente consegue informar isso sim, que é uma cirurgia rápida e segura. Porém ela não é para todo mundo, então existem características oculares que muitas vezes contraindicam a cirurgia, que só nos exames e numa consulta a gente consegue conversar com o paciente. Na maioria das vezes são pacientes que são aptos a fazer a cirurgia. A cirurgia hoje é uma cirurgia que requer um tempo cirúrgico realmente curto e existe logo de cara, logo na saída do centro cirúrgico, uma recuperação que boa parte dos pacientes eles ficam até maravilhados quando saem da cirurgia sem o óculos, Isso, claro, que depende de técnicas cirúrgicas, depende do tipo de grau que você tem, mas na maioria das vezes, procurando um oftalmologista para tirar essas dúvidas, a gente consegue entender se é um paciente apto ou não para fazer a cirurgia. A partir de quantos graus é indicado a cirurgia refrativa? Ou então, me incomodou, 1 grau de miopia para muita gente é quase uma cegueira, Então, incomodou, já pode fazer a cirurgia? Ou existe a quantidade certa, uma idade certa? Na verdade, assim, a grande indicação que a gente tem para a cirurgia refrativa hoje está na estabilização do grau. Então, a gente pensa na cirurgia como um procedimento definitivo, que não adianta você operar hoje para daqui a 2, 3 anos você voltar a usar grau. Então, no meu ponto de vista, o critério principal é a estabilização, que vem por volta dos 21 anos, em média, para a maioria da população. Quando você acaba acompanhando o paciente até com 20 anos você consegue, mas em média 21 anos é a estabilização. E essa ideia do quanto de grau que você consegue operar, como você mesmo falou, é muito subjetivo. Tem pacientes que têm 5 graus, usam bem óculos, usam bem lente de contato e são super bem adaptados. Esses pacientes, provavelmente, eles não se sentem tão motivados para operar. Diferentemente daquele paciente que tem 1,5 grau, se incomoda muito esteticamente com óculos, tem intolerância à lente de contato, com alergia por outros motivos, esse paciente ele se motiva muito mais para operar. Então, não necessariamente é o tipo de grau que você vai conseguir dizer que é o melhor paciente. É claro, em média, quanto maior o grau, maior a dependência ao uso da correção do óculos ou da lente de contato e maior é a motivação para fazer a cirurgia. Então, pacientes com 5, 4, 3, 7, 8 graus, normalmente eles
se procuram mais, eles se sentem mais motivados para operar. Porém, tem pacientes com 1,5 grau que, conversando bem com o paciente, explicando os motivos da cirurgia, explicando os benefícios e os riscos que elas podem trazer, são pacientes que às vezes são classificados como pacientes viáveis para operar. É claro que tem um limite. Todos os graus, dependendo do tipo de grau, tem um limite para operar. Então, vai depender dos exames e do tipo de grau também, normalmente miopias, 10, 12 graus, dependendo dos exames, você consegue operar. Altos graus, ou graus muito além desses, provavelmente a gente não consegue da forma convencional, que é com laser, e aí a gente teria outras opções, que seriam opções talvez um pouco mais complexas, com implantes de lente intraocular, em lentes fásicas, que são as coisas que a gente só consegue informar provavelmente na consulta, né? E o pós-operatório, quais são os cuidados que esse paciente deve ter depois de uma cirurgia refrativa? Como a gente disse, é uma cirurgia rápida e segura e tende a ser como, pelo menos pela maioria, né, como um procedimento simples, mas a gente tem que entender que, quer queira, quer não, é uma cirurgia. E o pós-operatório, ele requer um certo tipo de cuidado, principalmente nos primeiros 2, 3 dias, que é essencial para uma melhor recuperação. Normalmente são os cuidados com evitar exposição solar intensa, atividades esportivas, principalmente atividades aquáticas, né? Piscina, praia. Então você operou hoje, você não vai querer ir para a praia amanhã, né? E os cuidados basicamente para não ter esforços e ato de coçar o olho ou mexer no olho e usar os colírios, tá? É uma cirurgia que, dependendo da técnica, tem basicamente 2 técnicas, uma de recuperação mais rápida e uma de recuperação mais lenta. São técnicas que se opera num dia, por exemplo, opera às vezes na quinta-feira, a depender da atividade profissional, na segunda-feira o paciente está voltando a trabalhar. Então, normalmente, pacientes que trabalham em escritório, são profissionais liberais como médicos, dentistas, normalmente a gente consegue fazer isso. Ele opera na quinta, dependendo da atividade profissional, com algumas restrições, ele consegue até voltar a trabalhar ou voltar a estudar numa segunda-feira, por exemplo, 3, 4 dias depois. Mas isso vai variar muito de cada paciente, mas pelo menos por uma semana, pelo menos 10 dias, um paciente ele tem que seguir à risca bem os cuidados pós-operatórios e nas consultas de retorno a gente começa a liberar alguma atividade um pouco mais intensa. E aí é a libertação total dos óculos e da lente de contato, né? Isso. Na maioria das vezes os resultados são extremamente precisos. Os pacientes que têm graus altos ou graus baixos, a gente consegue deixar eles independentes, né, do grau, e é muito comum esses pacientes eles terem uma experiência muito positiva. Toda cirurgia a gente sempre fica com um pouco de receio, mas a cirurgia refrativa normalmente são experiências muito positivas, né? São pacientes que acabam operando e até aconselhando outras pessoas a fazer, porque realmente o resultado é bom. Mas isso vai variar de cada paciente, vai depender de cada paciente. Então, eu não posso generalizar que todo mundo vai ser igual e todo mundo vai ser super bem. Então, depende muito da consulta, fazer uma consulta bem feita, fazermos uma avaliação com exames bem feitos, para saber quem é o candidato para a cirurgia e quem é que não pode fazer a cirurgia. Mas, em geral, é uma cirurgia realmente com experiências muito positivas pelo paciente. Rodrigo, obrigada pela entrevista, pelas suas informações, por tirar todas as nossas dúvidas, né? Quem sabe aí muita gente se identificou, usam esses óculos que querem se libertar, né? Às vezes vai para uma praia, quer parar de usar óculos, quer tirar lente de contato, quer usar óculos escuros, e aí realmente a cirurgia refrativa acaba sendo libertadora. Obrigada pela entrevista e volte sempre a checar. Obrigado, vai ser um prazer sempre. Obrigado.